bem-vindo ao Por Dentro do Foguete, o podcast da Comece que te leva aos bastidores da gestão estratégica das empresas de tecnologia. É sempre muito bom estar aqui com vocês e trazer conteúdos não só de desenvolvimento, mas extremamente provocativos. E a gente está passando agora por uma transformação, eu diria assim, de cenário no Brasil e isso nos fez refletir sobre uma necessidade de reflexão muito importante. E aí, a partir daí, a gente criou um tema para nós aqui, que a gente carinhosamente batizou de os efeitos da reforma na governança das empresas. A gente sabe que não é simplesmente calcular novos impostos, e sim refletir e reestruturar um negócio, muitas vezes, se ele for complexo. E para fazer esse bate-papo, eu estou aqui com dois grandes colegas e vocês podem deixar por minha conta que eu vou apertá-los e espremer todo o saber dos meus colegas a fim de a gente poder fazer uma dinâmica super bacana. Está aqui comigo o Thiago Souza, nosso CEO, sócio também da Comece. Bem-vindo, Souza. Obrigado, Ângelo. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, como sempre, contribuindo aí para esses temas super relevantes, principalmente a reforma tributária, que é o pesadelo dos próximos 5 anos para todos os empresários e para os contadores. E para completar a mesa, eu estou aqui com meu colega também, Felipe Ataíde, hoje controller das operações do braço de finanças do grupo da Comece e vai, sem dúvida, aqui dar uns puxões de orelha na gente e fazer umas reflexões bem bacanas. Isso aí, Ângelo. É um prazer estar aqui. Vamos estressar bastante aí no bom sentido, né? Essa temática, que ela é bem valiosa aí para reflexões e provocações. Animal, galera. Eu que tô muito honrado de poder roubar um pouco do tempo de vocês. E a gente sabe que o Brasil é cheio de desafios. E quando a gente acha que os desafios estão acabando, vem mais um aí para a gente enfrentar. E a gente ter vocês na mesa, né? Não só o lado que apoia na gestão organizacional do financeiro e nas áreas adjacentes, né? Compras, contas a receber, contas a pagar, mas também a correlação que isso tem no dia a dia da área tributária. A gente sabe, né, Souza, que se a gente não olhar isso direito, vai ter problema. Eu percebo que muitos empresários acreditam que a responsabilidade da reforma tributária se cai sobre o CFO ou até mesmo o próprio contador da empresa, quando na verdade a coisa é muito mais profunda sob o ponto de vista de gestão e a gente vê que isso exige um preparo, né, para esses 5 anos que vão vir pela frente. A gente começa com uma dinâmica um pouco mais lenta, mas tende a acelerar nos próximos 2 anos, se nada vier a mudar. E eu acredito que a gente possa iniciar o papo, assim, Souza, contigo, dando um overview em relação à tua percepção do cenário da reforma, e a partir daí a gente tomba para o Felipe daqui a pouco trazer um aspecto em relação à governança ou aspectos que envolvam uma importância mais presente da área de controladoria nas companhias aí, principalmente tração, né, Felipe? Manda ver, Souza. Bom, gente, o que acontece? Esse ano, né, ele marca o início da transição do que a gente conhece hoje por Sistema Tributário Brasileiro para a nova reforma tributária, que é a criação do IVA dual, espelhado aí nos países mais desenvolvidos do que a gente. A ideia é a substituição gradativa do PIS e do COFINS pelo IBS e a substituição gradativa do ISSQN e do ICMS pela CBS. A gente brincava ano passado, né, que já faz muito tempo, mas ainda assim já é o ano passado, que a preocupação começaria em 26. Só que a gente já está em 26, a gente já está terminando aí o primeiro mês do ano na data dessa gravação, e a gente ainda vê muita coisa acontecendo, muito empresário perdido, porque acham que é um ano só de brincadeira, só porque a Receita está chamando de ano teste. Mas na realidade, se a gente for considerar, é o melhor ano que a gente tem para unir contadores, CFOs, controllers e readaptar e reorganizar toda a estrutura da empresa buscando o benefício que a reforma tributária está vendendo. Não necessariamente ele vai ser benéfico em termos tributários, mas aquele que tiver o compliance, aquele que se preparar, vai aproveitar muito mais do que aquele que deixar para 27 ou deixar para 28. Né? Porque no calendário aí, 27, a gente já não tem mais PIS e COFINS,
e a partir de 28 a gente começa a perder o ISSQN e o ICMS, Uhum. com uma alíquota mais ou menos estimada até 2033, que é quando o martelo finalmente vai ser batido, de 28% de tributos. Né? Então é um momento assim, o que eu posso fazer para deixar esses 28% menos impactantes? Seja reestruturar, seja organizar, seja ver custos, despesas, e é para isso que a gente está aqui, né, para alertá-los e para entender como esse lado do fiscal, né, do tributário da empresa, seja interno ou externo, pode conversar com o lado da controladoria, o lado das finanças, para que a gente tenha essa sinergia. Talvez, né, Felipe, iniciando pela questão de conceito, né? Eu acho que Uhum, quem está nos ouvindo, muitas vezes, nos olha assim, tipo, cara, como assim controladoria, né? Eu já tenho um uhum, CFO, uhum. como é que funciona? Talvez do conceito a gente possa derivar um pouco sobre a questão da importância estratégica, né? Dessa construção de área aí, né? Ou de aprimoramento dela para quem já tem, Perfeito, né? perfeito. É bem essa questão, Ângelo, porque um conceito que fica mais fácil do pessoal poder absorver a diferença entre as áreas e, na verdade, como elas são complementares, é pensar que a contabilidade ela vai olhar sempre para o passado, né? Ela vai olhar para o que já aconteceu, né? Contar a história. Exatamente. E a controladoria, ela também vai olhar para o passado, mas ela tem a responsabilidade de planejar também o futuro. Entender a execução atual, ou seja, ela, na verdade, ela vai olhar para os três tempos, né? O passado, o presente, que está sendo feito agora, nesse momento, e também projetando o futuro. Então, essa posição de controladoria, ela é bastante relevante do ponto de vista estratégico do negócio. Então, tudo que a gente planejou no passado está sendo executado? Se não está sendo executado, como é que a gente pode fazer ajustes ali em tempo real para que a gente possa redirecionar os nossos esforços, nossos investimentos, enfim, em prol desse objetivo que foi traçado no passado. Então, cada vez mais se faz presente essa necessidade de olhar estrategicamente para a companhia, né, para os objetivos, e Sim. a controladoria ela vem muito com esse papel, né? Então é esse elo que é complementar a exercícios mais tradicionais como fiscal, contabilidade, enfim, a controladoria ela vem como um complemento, né, nesse sentido. Não, eu acho que foi muito assertivo na colocação e o Souza ele vem aqui nos alertando já nas dinâmicas internas e até com alguns clientes que tem alguns volumes mais relevantes de movimentação e eu acho que esse é um ponto, Souza, que dependendo pode estressar e aí já novamente fazer um gancho com o Felipe, que é a questão organizacional das informações financeiras para um bom tratamento tributário na reforma. Eu estou ao menos enxergando que quem não for diligente na organização das informações, principalmente do que pode vir a gerar crédito, do ponto de vista organizacional, isso envolve até cultura muitas vezes, Uhum. vai passar por dores no corpo, vamos dizer assim, né? Então, ratifica se é isso mesmo que eu estou imaginando, se tem algum desafio que tiver que jogar no colo aqui do Felipe, até para ele organizar para ti os clientes incomuns aí de vocês, né? Perfeito. Hein? Desafios são vários, na realidade, né? Quando a gente fala em reforma tributária, a tese maior de aproveitamento da reforma tributária são os créditos, né? Hoje, com a estrutura atual, o aproveitamento de crédito ele é restrito a determinados itens, determinados processos. Quando a gente entra em reforma tributária, vem-se a figura do crédito amplo. O que é o crédito amplo? Na teoria, se nada mudar, qualquer compra, qualquer movimento anterior à venda vai te gerar crédito, seja um custo direto, seja um custo indireto. Aí que entra o primeiro ponto da organização. Hoje a gente sabe, por recorrência, por ter clientes que, né, em comum e clientes com menor volumetria ou não, que este processo ele não é 100% estruturado e mapeado. Sim. Ele geralmente ele é focado nos grandes fornecedores ou nos grandes parceiros, vamos dizer assim, Perfeito. mas falta aquele processo de ir lá no setor comercial e dizer assim: olha, quanto for no restaurante, pede a notinha, pede a nota no CNPJ. Ah, vai comprar alguma coisa? Bota o CNPJ. Por que que isso é importante? Se na hora que o financeiro recebe as informações, ele vai fazer o reembolso para o comercial ou para o parceiro? Porque o reflexo dessas movimentações é que vai dizer para o fisco
se a tua empresa ela vai tributar sobre 100%, se ela vai tributar sobre 80%, se ela vai tributar sobre 20%. Então, esses pequenos processos que hoje talvez não existam, vêm da controladoria pensando no que o Felipe falou do presente e futuro, como eu estou hoje com o meu processo? Existe esse nível de controle? A minha empresa está capaz de fazer este nível de controle? Se ela não é capaz ainda, como podemos deixá-la pronta para iniciar esse controle? Porque esses pequenos movimentos que vão fazer a diferença. Porque o Sim. grande grupo de fornecedores já existe uma relação traçada. Então eu sei que eu vou receber a nota do software, vou receber a nota da nuvem, vou receber a nota do meu principal parceiro. Só que este montante não vai ser o suficiente para uma eventual redução de base ou um eventual benefício tributário. Então eu diria que o primeiro papel, né, do controller aí é sentar com as áreas afins e organizar esses pequenos processos, entender aonde estão as relações externas da empresa e quem são essas relações, isso também é importante, que é o segundo passo, né? Quando a gente fala em reforma tributária, o crédito, por exemplo, ele só existe de outras empresas que vão pagar a reforma tributária. Então, digamos, Olha só. eu tenho ali um parceiro que ele é muito importante, mas ele não vai contribuir para a nova reforma, porque ele ficou no Simples ou porque ele é um MEI, ou o PJ ali que todo mundo sabe que existe. Faz sentido eu manter esta relação? Faz sentido eu negociar com este parceiro para que ele, de repente, se adapte à nova reforma e, em troca, a gente acerta um preço ou não? Acho que esse também é um papel fundamental do controller, como o cara que está lá em cima vendo tudo acontecer, que é para muitas vezes direcionar. Cara, não vale a pena manter o Ângelo. Não porque o Ângelo não seja bom, mas porque o Ângelo é muito pequeno. Então vamos contratar ali o João, que é contribuinte, vai fazer a mesma coisa que o Ângelo faz e vai me dar crédito. Às vezes a economia não está necessariamente no valor financeiro, Sim. mas sim naquilo que aquele custo pode trazer de benefício para nós. Então acho que seriam esses dois pontos principais, assim. Acho que é estudar as áreas afins, entender a relação delas com os externos e estudar os externos nesse planejamento de presente e futuro, como eles estão e como eles podem ficar para o máximo aproveitamento dessas bases de crédito. Pouca coisa, né? Pouca coisa, mas é bastante relevante o que você trouxe, Souza, porque a gente percebe que nem sempre é uma oportunidade de mexer só ou preferencialmente nos menores processos. A gente consegue perceber, né, em muitos movimentos, né, que a gente faz com alguns clientes, enfim, mercado, que existe uma falta de processo até nos grandes fornecedores, nos grandes players. Então, é importante abrir o ângulo e se questionar. Eu acho que aqui é um ponto também de reflexão, de provocação, a quantas anda os processos como um todo, né? Como é que estão esses processos? Realmente eles são definidos? Eles são mapeados? A gente tem Exato. visão de quem são esses fornecedores ou, enfim, esses pontos de contato que a gente vai se relacionar do ponto de vista comercial, né? Trocando serviços, ou bens, enfim. Acho que parte daí. Primeiro, entender como que está a situação atual, para depois a gente ir classificando e direcionando ações de acordo com a necessidade de cada frente, né? Eu tenho algo mais estruturado, ok, isso aqui eu tenho que gastar menos energia, não preciso ir tão forte, ou enfim, estruturar alguma coisa do zero. Eu não tenho nada, aí sim, a gente tem que estruturar Sim. e priorizar. E Sim. aí vai uma visão que eu acho que também é bem relevante, que todos têm que estar comprados com a ideia, né? Isso não é um movimento só do financeiro, né? Porque a gente vê muitas Exato. coisas que o financeiro quer colocar em prática, seja por controladoria, contabilidade, fiscal, enfim, contas a pagar. Mas se o restante da companhia não tiver comprado, que eu acho que foi um ponto que até você É. trouxe, né, Ângelo, Sim. cultural. É. Então, isso tem que ser uma questão cultural generalizada e todo mundo tem que estar ciente da questão e comprado, Exato. né, Exato. acreditando que tem uma situação a ser revista, reavaliada para potencializar resultado, enfim. E isso que vocês trouxeram, do meu ponto de vista, reforça a importância de um planejamento, no mínimo de médio prazo, levando em consideração essa jornada. E a gente sempre recomenda que esse planejamento, essa execução da organização para viver um cenário novo, ainda que seja dispendioso, ele vai ser fundamental para que, através desse diagnóstico, a empresa possa ter uma percepção do seu grau de maturidade. Perfeito. Ah, e
e identificar os gaps que Sim. existem na correlação dessas áreas, porque até certo ponto as empresas viviam como pequenas ilhas, né? Uhum. Eu tenho uma área de compras, eu tenho uma área de contas a pagar, eu tenho uma área fiscal, enfim, e isso se relacionavam como pequenas facções, assim, atuando, E né? se me permite, Ângelo, Ah, muitas vezes também interagindo com o mínimo possível. exato. Somente a obrigação, e às vezes nem a obrigação É, ela tem Quanto interação, né? menos eu falar com um coleguinha, melhor, porque é Exato. meu grupinho e o grupinho deles. Isso aí. Então, esse novo cenário, eu não estou nem falando de tecnologia, tá? Eu acho que esse novo cenário que a gente está tendo que enfrentar para não deixar dinheiro na mesa, do ponto de vista tributário, e fazer a coisa como tem que ser, ela tem um ponto positivo de fazer com que as empresas possam se reinventar, do ponto de vista organizacional, e reforçar a importância das correlações das áreas. Uhum. E é aí que eu acredito que muitas vezes a controladoria ela entra como um agente promotor. Exatamente. Ela não tem a responsabilidade de um C-level, Uhum. mas ela é tão importante quanto, Uhum. porque é ela que vai estar lá no campo de batalha colocando aquelas diretrizes pelas quais a direção já comprou a ideia. Perfeito. Então esse é um ponto. Então fazer um diagnóstico, identificar esses gaps e criar essas correlações, principalmente de retroalimentação para resultado tributário mais eficiente, promove até a própria equipe. Uhum. Né? Então, se eu salvar dinheiro com impostos, eu posso reorganizar até as premiações das áreas. Olha como a coisa é oportuna. Uhum. E quando a gente vive num cenário como o nosso agora, né, de juros altos, a Selic aí 15%, um ano de eleição, a inflação aí, né, no Brasil e no mundo, né, a gente está com essa insegurança, isso reforça ainda mais a importância da organização econômico-financeira em toda a melhor decisão tributária que a gente vai fazer. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto que chama muita atenção. E pela jornada de vocês, assim, o que vocês veem hoje de mais complexo, mais desafiador na relação entre gestão financeira e área fiscal, né? Parece desenho do Tom e Jerry, né? né? Como é que vocês veem assim? O que tu imagina, Souza, que é um desafio de compreensão, algo que na verdade precisa ser um paradigma quebrado, né? Aqui é bom porque a gente não tem script, né? E não tem pergunta ensaiada, então a gente gosta de apertar assim os Esse é o intelectos. problema, né? Não tem ensaio. É difícil pensar na resposta sem causar alvoroços. Não quero brigar com o Felipe depois. Não, jamais. Não, mas acho que assim, é engraçado que a contabilidade, que nem o Felipe falou, ela conta uma história. E querendo ou não, o fiscal faz parte dessa história que vai ser contada sempre um mês à frente do mês que a gente está. Então, o financeiro ele acaba sendo meio que o escudo, vamos dizer assim, dos processos que vão impactar a parte tributária, principalmente a questão de créditos ou não, de entender a importância daquela nota fiscal, seja o contas a receber, né? Emitir ela com a retenção corretamente, ou emitir ela com o código correto, versus receber de um parceiro, de um fornecedor, uma nota fiscal e fazer aquela pré-análise para entender se, cara, esse cara Sim. aqui faz um serviço XPTO, meu fiscal me falou que esse serviço tem retenção. Ele não reteve. Ou, poxa, eu paguei o valor bruto para ele ao invés do valor líquido. Se eu paguei o bruto e está a retenção destacada, o fiscal vai pagar esse imposto para ti. Vai gerar esse imposto para te pagar. Então vai acabar que o financeiro pagou 2 vezes. Sim. Só que a gente só enxerga isso 30 dias depois, 20 dias depois. Muitas vezes não dá nem tempo de trocar uma nota fiscal, não dá tempo de falar com o fornecedor. A relação não é tão boa, então o fornecedor fica ali, pois é, não vou trocar. Então, acho que se o financeiro conseguisse entender, querendo ou não, ele é o escudo, não digo tributário, mas ele é o escudo da companhia para evitar o pagamento indevido ou o não aproveitamento do crédito, pensando na reforma tributária, né, no futuro, Sim. da companhia, eu acho que ele vai se sentir talvez um pouco mais importante, porque hoje, querendo ou não, a área financeira acaba sendo sempre vista como um cara que paga o boleto, Sim, e muitas vezes não é só isso, e obviamente não é só isso que a área financeira tem que fazer. Assim como contas a receber vai se enxergar como não, beleza, meu fiscal me deu a diretriz, eu construí com ele o passo a passo, qualquer coisa que fugir dessa linha de raciocínio, vamos conversar com o fiscal da empresa, o fiscal externo que seja, para entender qual é a rota a seguir. A gente tem casos aí, às vezes, de que passa 2, 3 meses, o financeiro cancela uma nota fiscal. Cara, não é porque
a prefeitura deixou de cancelar a nota fiscal, que isso não vai ter um impacto para ti ou para tua empresa ou para o C-Level, enfim, expressivo. Às vezes é um retrabalho, é um reprocesso, é regerar para a controladoria um documento que ela já se baseou para os próximos planejamentos, porque ao invés de sentar e perguntar: "Ah, será que eu posso fazer?" Ou melhor: "Como eu posso fazer isso aqui?", ao invés de fazer, evitaria um retrabalho, um reprocesso gigante entre as áreas, né. Porque eu não posso, assim, tu me cancela uma nota hoje, o meu trabalho é fazer assim: "Olha, Felipe, beleza, ou A gente tenta recuperar os impostos, e pode ser que a Receita aceite, pode ser que não, ou B, Sim. lamento, Uhum. tu emitiu a nota de novo, porque o teu cliente não quis pagar, mas essa nota aqui eu não posso cancelar, então tu pagou 2 vezes". Uhum. E é super comum isso acontecer. Quanto mais a gente se aproxima da reforma tributária, do início dos processos, mais o fisco, no geral, está fechando o cerco. Antes, tu podia cancelar uma nota fiscal de 5 anos atrás. "Ah, meu cliente não pagou, cancelei e gerei uma nova". Hoje, tu já não consegue. E a relação não se torna mais fiscal, ela se torna financeira. Não pagou o boleto, eu não cancelo a nota. Eu vou, negocio, não deu certo a negociação, eu vou à SPC, Serasa, enfim, Os órgãos, né, de os órgãos de crédito, crédito, Instituição isso. de crédito. Eu vou aos órgãos de crédito para me proteger. Porque o cancelar a nota fiscal porque meu fornecedor pediu ou meu cliente quer cancelar porque eu não pago fora da data, prejudica muito mais a tua empresa do que a tua relação com o cliente. Uhum. Acho que é esse o ponto, assim, é entender essa importância e conversar com a gente antes de tomar as decisões. Resumindo a tua explanação bem detalhada, né, que você bem fez agora há pouco, e respondendo a tua pergunta, Ângelo, para mim o desafio é comunicação. Uhum. É comunicação. A gente está passando por um processo que vai exigir muito de interpretação, de leitura, de estudo, de dedicação, de Uhum. tempo para entender, mas também para multiplicar isso dentro das companhias, né? Então, Sim. veja a relevância, né, de uma área fiscal hoje, olhando para a questão da reforma tributária, no sentido de ser esse intérprete, esse especialista, e que vai precisar multiplicar essas informações para várias camadas e que também vai ter que ter bastante resiliência, porque vai ter que explicar isso uma, duas, três, 30 vezes. E sempre de novo, e de novo. Porque, de fato, é assim que a situação vai pedir. Ela Uhum. é complexa, Sim. não à toa existem especialistas tratando disso, mas acaba que todo mundo vai ter que aprender a falar essa língua. Né? A pessoa de compras, além de saber negociar, além de ter um bom relacionamento com fornecedores, ela também vai ter que ter um conhecimento fiscal importante, porque isso, inclusive, é fator de negociação. Né? E aí a gente olha também para a questão de due diligence, quando a gente vai precisar se relacionar com fornecedores que também vão estar com essa mesma preocupação, que também vão estar zelando pela essa estrutura Sim. fiscal e financeira que precisa ser montada de ponta a ponta. Uhum. Né? Como o Souza bem disse, é um desafio que ele perpassa a responsabilidade dentro da organização. Ela vai, ela vai extrapolar isso para todas as relações. Sim. Então, acho que é muito comunicação, como que aí cada gestor das suas áreas vão ter que também sensibilizar os seus times para um entendimento disso. Né? Isso daqui a pouco vira também uma hard skill que vai precisar ser colocada na mesa do ponto de vista de ou desenvolvimento do time ou de contratação de talentos. Né? Se a gente está falando de um financeiro, isso vai abrir esse leque, essa pessoa vai precisar entender disso. Né? Não precisa ser um especialista, mas ela precisa entender a importância disso para colocar em prática. Então, no final do dia, eu acho que é muito a questão de comunicação, de conhecimento enfim, e de resiliência. Vocês trouxeram pontos importantes e eu até acredito que a retenção de talentos e a construção de um ambiente laboral mais eficiente nesse desafio, ele vai acontecer se as empresas olharem para isso com o carinho e a dedicação que vai exigir. Uhum. Então, o que a gente sempre diz aqui é, cara, não precisa esperar o que vai acontecer em 27 para deixar para tratar em 27. Pô, a gente está em janeiro de 26 e se nós conseguirmos ter um comitê de desenvolvimento, temos um trabalho de construção dessa cultura, ainda que ela não se aplique na prática, quando chegar o desafio novo, isso já vai estar no DNA da companhia. Uhum. E ter essa percepção, eu acho que ela é fundamental, né? Tirar essas pessoas
dessa postura passiva relacional, e isso é difícil, né? A gente Uhum. sabe que não é uma coisa simples, porque quem não atua num cenário mais colaborativo, não no sentido pejorativo, né, que não existia, mas na questão de geração da informação, isso vai trazer um incômodo. E naturalmente vai abrir, ao mesmo tempo, oportunidade para talentos. Quem Uhum. tem uma formação mais ampla, quem já tem uma certa experiência, né, pessoas até mais vivência em gestão empresarial e visão mais sistêmica, com certeza podem tirar proveito disso, né, e conseguirem se recolocar de maneira mais estratégica nas Uhum. companhias. Acho que são pontos super relevantes, Sem assim, dúvida. né? Quando o papo é bom, a gente vai falando, a gente nem percebe que o tempo Verdade. passa. E a ideia, sem dúvida, é causar em vocês que estão nos ouvindo a necessidade de refletir sobre essa questão e sobre a importância de um diagnóstico organizacional. Assim, eu acho que seria um dos temas de casa, né? Não só entender o que é os impostos, mas olhar para dentro da minha estrutura e verificar o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Então, tem empresas que não têm Uhum. controladoria. Poxa, Uhum. será que já não é o momento de eu refletir sobre isso? Ah, eu não tenho um especialista da área fiscal, eu tenho só na minha contabilidade. Pô, será que eu não tenho que ter alguém, nem que seja de nível pleno interno, daqui a pouco, pelo volume, correlacionado, atuando dentro da minha área financeira, em Uhum. dobradinha com a minha assessoria externa? Pô, isso é uma coisa que pode vir na mesa. Sim. Pô, os manuais, né? Uhum. A materialização organizacional das informações, né? Pelos chamados playbooks, Perfeito. para treinamento. Eu acho que são pontos que são relevantes, assim, né? Qual é a percepção de vocês em relação a essa construção da máquina, né? É o ponto que vocês acham que seria interessante, assim, né? Olhar para mitigar problema no futuro. Não estou nem falando do RP, né? RP Uhum. acho que é o básico, É o né? básico. Vai lá, Felipe, deixa tu começar dessa vez. Acho É que que nem área de compras, né? Se sim, não tiver uma área, sim, dependendo do volume, sim. a área de compras hoje, se tu não tem, olha, daqui a pouco é hora de implementar. Sim, sem dúvida. E assim, puxando até a questão do gancho das compras, são sempre oportunidades nessa departamentalização que a gente vai precisar olhar, né? Ou seja, são oportunidades de estruturação de gestão que vão nutrir decisões estratégicas, futuro da companhia, futuro das pessoas, enfim. Então, quando a gente faz essas fatias e percebe essas lacunas e oportunidades de desenvolver, de repente, uma estrutura mais robusta de compras, uma estrutura de controladoria que vai ter o chapéu, né, a responsabilidade de conectar todo esse financeiro com a estratégia, com o core business, né? Então, olhar para dentro, se perguntar se é o momento ou não, às vezes sozinho também as pessoas não conseguem fazer. Então, também, como é que a gente Exato. pode ajudar com isso, né? Eu acho que esse nosso encontro aqui tem muito essa responsabilidade também de abrir um pouco esse canal de discussão, de provocação, até para perceber que é importante a gente ter um autoconhecimento também, olhando para dentro da companhia, né? O que que tem, o que que não tem, e não é só porque o outro tem que eu tenho que ter, mas é importante você fazer essas reflexões e se apoiar em especialistas para poder tomar uma decisão, né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande aqui também. Exato. Eu acho que é aquela coisa assim, o momento do eu empresa ser revisto. É comum tu pensar que eu dou conta de fazer o compras, eu dou conta de fazer o vendas, eu dou conta de fazer o financeiro, eu dou conta de fazer o comercial, eu. Só que até que ponto esse eu dou conta realmente está sendo efetivo? Tá fazendo sentido? Tá me trazendo benefício? Tá me trazendo resultado? Poxa, não sei. Então, vamos analisar o meu eu empresa e entender em que ponto eu consigo entender, né, que não faz mais sentido eu estar envolvido nessa área ou neste processo. Eu vou criar o playbook, que nem o Angelo falou, vou trazer um especialista de fora, vou direcionar ele através de uma comunicação, cara, e vou me conectar com parceiros estratégicos fora de mercado que possam me guiar e me ajudar se eu não souber, Sim. Uhum. né? Seja pedindo ajuda para a assessoria contábil que atende vocês, olha, contratei um financeiro, eu preciso que o fiscal de vocês me ajude a explicar para ele o ABC da nota fiscal. Porque eu sei emitir, tudo bem, só que eu não entendo os detalhes que vão ser importantes. Cara, contratei o controller.
Será que a minha contabilidade pode sentar com ele, me apresentar, ó, esses são os números até agora, isso é o que foi planejado. Talvez este seja o melhor momento, enquanto estamos todos no mesmo barco do aprendizado, da descoberta do novo, de redescobrir essa relação eu-empresa e separar o momento em que, não, a minha empresa é a minha empresa, então para que ela possa crescer, ela precisa de estrutura que hoje ela não tem, e eu fico como CEO, C-level, o acionista majoritário, mas penso na parte estratégica, junto com um controller, junto com né, o board, e não mais no dia a dia da operação. Porque por mais que isso seja um custo, e obviamente vai ter um custo envolvido, um desembolso financeiro, talvez a médio e longo prazo isso te traga um benefício. Então não veja como um custo, veja como um investimento futuro. Sim. Sim. A gente percebe que esse momento, né, eu gosto de brincar que essa transformação tributária, que consequentemente transborda na área organizacional, ela é tipo aquela doença pressão alta que o cara não sente quando vê, dá um piripaque, né? Quando tu vê, acabou o teu tempo, né? Então, e olhando para essa doença sem vergonha, né, que tu não sente, né, e tu fica assim, com uma certa percepção de conforto que não existe, porque tu acredita que, mais na frente eu vou me preocupar com isso, e aí tu perde o timing de começar a te preparar, gera enorme desconforto. E foi nesse cenário, né, pessoal, que a gente ainda começa olhando para os nossos clientes e olhando para as demandas, trouxe a possibilidade de ajudar as empresas nessa jornada. Hoje a gente consegue entrar dentro das companhias, ajudar a fazer esse diagnóstico organizacional e verificar os gaps e as necessidades, e também junto com isso oferecer serviços de controladoria as a service, onde a gente assume, né, de forma recorrente ou digamos assim temporária a construção desta máquina que vai assim retroalimentar as necessidades dessa jornada. Eu acredito que isso seja um diferencial bem bacana que a Comércio trouxe agora em 26 de forma mais agressiva ainda, e que sem dúvida vai assim fazer com que as pessoas conversem com o Felipe, conversem com o Souza, conversem com o Anjo e outros profissionais em prol dessa sintonia, que é um desafio no final das contas, até inerente na minha percepção, né, pessoal, inerente à reforma, ela só gera ganho, porque tu vai otimizar o corpo da empresa, né? Tu vai deixar ele mais rápido, mais ágil, mais musculoso, consequentemente reduzir até riscos que uma empresa desorganizada possui, né, de fechar aí, né, virar estatística. Eu não sei se essa é a percepção de vocês, mas nos encaminhando aqui para o final do bate-papo, que foi muito bacana, ouvir os recados finais, puxões de orelhas e alertas que vocês gostariam de dar aí para o nosso público. Eu acho que é bem que tu comentou. Óbvio, a gente pode usar a reforma tributária como uma alavanca, porque é um momento de reestruturação a nível nacional. Então, todas as empresas estão passando por isso, as mais preparadas, as menos preparadas. Sim. Então, estamos no mesmo barco, vamos aproveitar a mesma onda e surfar. Mas, ao mesmo tempo, ter a convicção de que se tu não fizer isso agora, em 27 pode ser tarde, em 28 pode ser mais tarde ainda, em 33, então, talvez a empresa não exista. Porque tu perdeu aí 5 anos deixando para depois, para depois, para depois. E querendo ou não, aquelas que se prepararam agora, passaram por essa dor, elas vão passar por cima. Aí tu vai virar estatística, tudo a dedicação que tu deu, a construção da tua marca, do teu nome, ele deixa de existir. Sim. Não porque tu não é capaz, sim, mas porque tu não quis mudar junto no momento de mudança. Então, acho que reflita. Vale a pena continuar no setor cada um isolado, ninguém fala com ninguém, no setor eu empresa? Ou será que não é realmente o momento de botar a mão e não, pera, mesmo que a minha empresa seja pequena, eu acho que é hora de dar um passo a mais para que ela se torne no futuro algo maior do que ela é hoje. Seria esse o meu recado. Perfeito. Assina embaixo e complemento com a questão realmente de ir ao encontro também, não só do planejamento, de uma maior musculatura, mas também de uma previsibilidade. Exato. Então, quando você está mais preparado quando você prevê, você tem noção do que pode acontecer, você faz exercícios de simulação, tá? E se de repente meu faturamento diminuir, até onde ele pode ir,
se aumentar, o que que eu tenho que fazer, quais são as ações que são gatilho, que eu tenho que me preparar para poder dar conta de um aumento de demanda ou de uma queda de demanda. Então, acho que também fica aí essa pauta que é importante quando a gente fala de previsibilidade, né? Então, estar organizado, estar junto enquanto um corpo organizacional, como a analogia que o Ângelo fez, que eu gosto muito, né? É também entregar essa previsibilidade para tomadores de decisão, enfim. Perfeito, pessoal. Sem dúvida, acho que vocês aí fecharam com chave de ouro as dicas e a reflexão que a gente queria trazer para as empresas, né? Que olhe para o seu negócio, identifique as conexões presentes e ausentes e use aí a reforma não como um- uma dificuldade, mas como algo que vai aí te ajudar a transformar numa jornada de desenvolvimento. Eu quero também deixar meu muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até aqui e fazer um convite para seguir a Commerce Hub nas suas redes sociais. E se você que possui aí uma empresa de tecnologia inerente ao teu momento de crescimento, venha conhecer as soluções completas que a gente oferece para você. Também não posso deixar de pedir encarecidamente que vocês se inscrevam também aqui no nosso canal do Spotify ou no YouTube para seguir e acompanhar os novos episódios da Commerce Hub. Muito obrigado e até o próximo episódio.